Hoje vamos falar sobre o primeiro tema mais importante de quem está pensando em investir, né? Que está aí fazendo seus planos para 2021 e está querendo fazer alguma coisa diferente esse ano, quer mudar a sua forma de levar a vida e conseguir alcançar uma liberdade financeira para no futuro próximo ter condições de desfrutar da vida sem precisar se preocupar tanto com o trabalho. Então, o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar pequenos investidores a conseguir atingir a liberdade financeira e, para isso, conhecer os caminhos necessários para poder chegar lá, correto? Então, hoje eu vou falar sobre finanças pessoais e investimentos para poder dar uma visão geral sobre como funciona essa ideia de investir e também alguns cuidados com a saúde financeira para que você tenha condições de fazer isso de maneira consistente, né? Então, a primeira coisa que nós podemos ver sobre isso aqui é o seguinte. Primeiro, qual que é a ideia que você tem sobre dinheiro, né? O que você imagina que isso impacta na sua vida? Para isso, eu peguei algumas opiniões aqui e o pessoal que está no YouTube consegue enxergar isso mais claramente. Porque lá tem uma apresentaçãozinha que facilita melhor um pouco esse processo, né? O ex-ministro Delfim Neto disse certa vez que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. De tudo ele não está errado, né? Por outro lado, famoso cantor Falcão aí, que adora fazer suas graças, ele diz que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Já indo para a parte do pessoal mais antigo, que fez bastante coisa sobre o assunto, o Oscar Wilde diz que quando era jovem costumava achar que dinheiro era a coisa mais importante da vida e diz que agora, quando é velho, sabe que é. E por fim, para mim, a melhor definição que tem sobre essa questão de dinheiro e poupança e etc e tal, é uma que eu vi a respeito de como lidar com isso, né? Para os judeus, a pobreza é intolerável e a riqueza não é o fim, mas um meio de servir a Deus. Independente da sua crença ou do que você acredita para a sua vida, no sentido de como levar as coisas, mesmo quem seja ateu, se retirar a palavra Deus dessa frase, vai perceber que ainda assim faz muito sentido, né? Então, carregar isso para a vida é uma coisa bem interessante, vale muito a pena, né? Então, agora me diz o seguinte: para que poupar? Para que essa conversa de ter dinheiro? Para que tudo isso, né? Tem essa onda de pensar que as coisas não tem que ficar ligando tanto para a questão material e tal, mas para que tudo isso? Para que ter dinheiro? Para que poupar? Né? A ideia é que a pessoa tenha, na verdade, dinheiro para, quem sabe, ter condições de viajar para um lugar legal com a família, levar para um resort, levar para um parque aquático legal, né? Ter condição de comprar um carro bom, então uma moto boa, conseguir desfrutar bem do que pode-se ter na vida, né? Não é necessariamente obrigação ter que passar por privações para você provar que é uma pessoa que merece. Então isso vai de carro, vai de moto, vai de conquistar a casa dos sonhos, vai de conseguir lutar pelo que deseja, de conseguir ter, por exemplo, simplesmente uma condição de ter um bom plano de saúde, né? Ter um conforto bom para a família, ter aquela casinha aconchegante, bem legal, que vale a pena, gostoso ficar lá dentro. Ainda mais nesse tempo de pandemia que aparecem necessidades que às vezes não pareciam ser tão nítidas quanto agora, né? Então, dentre isso tem uma série de variedades, entre eles poder estar próximo da família, né?
poder comer em bons restaurantes, ter condição de dar uma boa educação para os filhos, ter serenidade na velhice, conforto, enfim, ter condições de cuidar das pessoas que amam e por aí vai. É uma série de benefícios. Mas como alcançar isso? Como você pode fazer algo para que você consiga conquistar isso para a sua vida? A regra básica é você saber preservar e lutar pela saúde financeira. Porque é daí, essa saúde financeira, que vai te levar a ter condições de oferecer para a sua família ou para você mesmo aquilo que você acredita ser bom, né? Que faça sentido. Então, a primeira regra é gastar menos do que ganha. A segunda regra é poupar. E a terceira regra básica é investir. Essa sequência. Muito simples, porém não tão fácil quanto parece, né? Então, pegando emprestada uma parte do livro Pai Rico, Pai Pobre aí, Kiyosaki diz que dinheiro é poder, mas mais poderoso ainda é a instrução financeira, porque o dinheiro ele vem, ele vai, e se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre ele para poder conseguir construir sua riqueza. O que ele quis dizer com isso? Não é tão importante ter o dinheiro em si. O importante é você saber como ele circula para que você consiga ter astúcia para poder conseguir usufruir de tudo isso que circula na sua mão, né? Então, como funciona isso? Olha, basicamente o que você ganha menos o que você consome é só poupança, né? Isso é bem óbvio, né? E é importante ter atenção no seguinte quesito: ganhar dinheiro não é a mesma coisa de acumular riqueza, porque você conseguir gerar riqueza é você conseguir acumular recursos de uma maneira inteligente, que significa ter disciplina e planejamento, assim como conhecer bem de investimentos, né? Então, é muito importante que você se dedique sempre a conseguir poupar, mesmo que seja pouco, né? Então, olha só, antes de gerir uma fortuna grande, você precisa ter o hábito e a capacidade de gerenciar pouco dinheiro, porque é uma coisa muito simples. Porque nós, seres humanos, somos criaturas de hábito e, portanto, o hábito de administrar dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Isso é muito simples de ver na prática quando você vê que tem muito recorrente a questão de pessoas ganharem na loteria e ainda assim voltar para a mesma condição que estava antes, para poder conseguir ser às vezes até pior do que estava. Então, isso demonstra claramente que é uma questão de hábito e não de ter a posse do dinheiro na mão, né? Então, como que funciona entender essa lógica de investimento, né? Que você deve fazer? O que é investimento? Investimento é o ato de renunciar a alguma coisa no momento presente para você conseguir obter algum benefício futuro. Como assim? Investir não quer dizer necessariamente que você vai trabalhar exclusivamente com dinheiro. Quando você dedica seu tempo a estudar, você está investindo na sua vida também, você está investindo no seu conhecimento. Quando você dedica um tempo para as pessoas que você ama, para a sua família, você está fazendo um investimento não financeiro. E tudo isso conta, porque no final das contas, o objetivo final, ele é ter boas condições de vida, e tudo isso está incluso nesse meio, né? Então, em torno disso, o que acontece? A pessoa investe e às vezes não sabe necessariamente o risco que está correndo, mas o que definitivamente é risco? Risco, na verdade, ele é uma imprevisibilidade de um retorno futuro. É quando você não tem ferramentas suficientes para conseguir prever o futuro, ou então simplesmente não tem condição de ter um domínio sobre isso, né? Segundo item importante no investimento é com relação ao retorno. Você investe para poder querer ter um benefício depois, né? Que retorno é esse? Retorno ou rentabilidade é o ganho que você obtém com o investimento. Quando você tem um retorno positivo, você tem um lucro. Quando você tem um retorno negativo, você tem um prejuízo. E com base nisso, existe uma balança que a gente
costuma ponderar o que é bom, o que não é bom, porque a gente tem que balancear o risco com o retorno que tem, né? Presume-se que no mercado você ganha um prêmio pelo risco que você corre, né? Quanto maior o risco, presume-se que deve ter um maior retorno também. Então, assim como você tem chance de ganhar, você também tem chance de perder, correto? E o que é comum de ouvir no dia a dia, às vezes entra numa roda de conversa aí o assunto investimento, e é muito comum ouvir coisas do tipo, assim que eu vou ficar rico eu vou poupar, né? Ou então poupar é conversa de quem tem muito dinheiro, ou então outra pessoa fala assim, eu entendo isso que é importante, mas mês que vem eu começo a arrumar minhas contas, prometo, né? Ou tipo, aconteceu a virada de ano recentemente, a pessoa, minha promessa de fim de ano vai ser que eu vou começar a poupar esse ano que entra e vou mudar minha vida, né? E por fim vem aquela pessoa mais doidinha da cabeça que fala, vou guardar dinheiro para os outros torrarem quando eu morrer, que papo é esse, né? Então, vamos ponderar alguns pontinhos fundamentais aqui sobre o investimento, né? O primeiro ponto que é importante a ser observado é liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de transformar aquilo que você adquiriu em dinheiro, né? É uma coisa que está muito ligada ao custo de oportunidade também, que é uma forma de analisar o investimento onde você vê qual deles vale mais a pena, né? Então, quando você abre mão de um para poder investir em outro, tem uma diferencinha aí que é o custo de oportunidade. Segundo, que existe a garantia, não compensa você comprar alguma coisa ou investimento e não levar, não ter condição de ter aquilo de fato, né? Então, nesse sentido de garantia, tem a questão da segurança da aplicação e também a questão da rentabilidade, né? Questão da segurança e questão do sigilo e privacidade, que ninguém precisa saber o que você está investindo, nem quanto você está investindo e como você está fazendo isso, né? Isso é uma coisa muito sua. E por fim, a garantia de recebimento. Outro item importante é o volume financeiro das operações. Onde que isso aparece? Se você tentar, por exemplo, entrar no mercado de ação e comprar mais ações do que tem disponíveis, você não vai conseguir. Então, por mais que seja um investimento promissor, você não vai conseguir aplicar tudo que você tem de qualquer maneira. Vale a pena dar uma olhada no volume financeiro antes disso. E por fim, informações de qualidade, que é algo essencial. A pessoa, para poder aplicar bem, ela tem que estar muito bem informada e estar ciente do que está acontecendo para poder tomar boas decisões, né? E nisso tem um hall imenso de tipos de informações que podem se adquirir. Então, o que é importante nesse quesito? Poucas pessoas vão dizer, porque é importante para quem vende investimento essencialmente que você pulverize sua carteira, porque aí te dá um giro maior, né, durante seu investimento, que muitas vezes é o que importa para quem te dá a informação. Então, é bom você pulverizar e não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Você tem que diversificar sim, mas espalhar demais não, né? Se você ficar pegando o dinheiro que tem e sair colocando um pouquinho em cada, você não vai ver o que está acontecendo, porque quando você coloca em poucos cestos, eles facilitam você olhar bem de perto tudo aquilo que você está aplicando, né? É uma condição que te dá mais controle sobre suas aplicações, né? Tá, mas afinal, estou falando aqui um monte de coisa e não chegou na ideia principal de como fazer isso, né? Como que você vai aplicar suas finanças? Primeiro, você tem que se conhecer, ver qual que é o seu perfil de investidor e sua tolerância ao risco. O que significa? Olha, tem gente que não está disposta a correr risco de jeito nenhum, né? Não está exposto a aguentar a flutuação de mercado por vários motivos, porque você tem, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira, vai lá, pega a aplicaçãozinha, quer dinheirinho suado e não quer aplicar com medo de perder, né? E tem outras pessoas que já pensam assim, eu quero
aplicar para poder ver o negócio render e aí o negócio ficar bom, né? E aí o que faz? Existe um espectro de perfis de investidores que varia do conservador, vai para o moderado, arrojado e o agressivo. O que são? São pessoas que, no caso do moderado, que aceitam um pouco melhor isso e costumam correr um risco um pouquinho maior para poder ver um resultado melhor, né? Aí vem o arrojado, que já tem uma tendência mais de aplicar no risco do que na questão de ser conservador demais, esperar chegar. E vem o agressivo, que é a pessoa que já costuma gostar de enfiar o pé na porta e já tentar buscar um resultado melhor, né? E será que todo mundo é sempre um desses, né, que é fixo? Isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho, mais na frente, sobre isso, né? Então, para entender melhor isso, quais são os tipos de aplicações que você pode fazer? Eu vou dividir inicialmente em 2 tipos para poder facilitar o entendimento, que é basicamente a renda fixa, né, que é um investimento de menor risco e possui retorno mais limitado também, né? Geralmente é uma postura adotada por quem tem um perfil mais conservador, né? E por outro lado tem a renda variável, que é uma aplicação de maior risco, né, que também presume-se que você vai ter um resultado melhor e ganhos mais elevados num prazo menor, né? E analisando o perfil de risco-retorno, a gente pode ver basicamente 4 posições que uma pessoa pode tomar. Tem o cara que é a pessoa que é ultra conservadora, que vai optar por coisas ligadas à renda fixa, porque o risco de perda é menor. Subindo um pouquinho o nível de risco, você tem os imóveis, logo depois as ações e por último o negócio próprio, que é em tese o mais arriscado que tem, mas também por outro lado é o que você tem mais coisas na mão para você conseguir dominar essa questão do risco da operação em si, né? Então, olha só, tem gente que pensa que ter pouco dinheiro não vai ter como investir bem, ter resultado. Então, olha só, quem está no YouTube vai conseguir acompanhar melhor isso que eu estou falando. Vamos entender o que é a dinâmica dos juros compostos. Como que eles funcionam? É o seguinte, uma aplicação de R$1.000 que rende em torno de 1% ao mês, só para ficar uma conta mais redondinha para poder entender. Significa que no final do primeiro mês, você vai ter um rendimento de R$1.000 mais os 1% que são R$10, certo? Final do primeiro mês você tem R$1.010. O segundo mês, você já vai ter um rendimento sobre os 1.010 e não R$1.000. Então, de novo aplicado 1% sobre 1.010, vai ter um montante de R$1.020,10. Bom, uma continha simplória dessa aqui parece ser pouca coisa, né? Mas olha só, traduzindo. Vamos considerar que uma pessoa pega um investimento muito simples, muito fácil, né? Um aporte mensal de R$50. Só R$50. R$50 aplicados a uma taxa de 1,5% ao mês. 1,5%. Não precisa ser algo muito grande para poder você falar, precisa ter um rendimento absurdo para conseguir ter resultado, né? Então, olha só, 1,5%. Parece tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho. E vem um cara chamado Einstein, que muita gente conhece aí, e fala que juros compostos são a força mais poderosa do universo. Porque cargas d'água, ele disse isso. Olha só, vamos entender aqui. Vamos lá. No final de 12 meses, a pessoa, um ano, aplicando R$50 mensalmente, disciplinadamente, né, vai finalizar 12 meses com R$652,06, sendo que se fosse só juntar o dinheiro sem rentabilidade nenhuma, daria R$600. No final de 2 anos, teria uma poupançazinha aí de R$1.431,68. Mas, se você for considerar o dinheiro que ela juntou, foi só R$1.200. Né? No final de 3 anos,
tem R$ 2.363,80, mas se somar tudo que ele investiu foi só 1.800. Aí a coisa vai tomando corpo. No final de 10 anos são mais de R$ 16.500. Só que a pessoa só poupou 6.000. No final de 15 anos são mais de R$ 45.000, com uma poupança de só R$ 9.000 de dinheiro aplicado. Né? No final de 20 anos são mais de 115.000 de um dinheiro que foi poupado só 12.000. No final de 30 anos são R$ 705.000 de poupança, mais de R$ 705.000, sendo que se você juntar os aportes dá só 18.000. No final de 35 anos é R$ 1.700.028, sendo que só foi aportado 21.000 na soma total. O que é que explica isso? É o efeito dos juros compostos. Isso é assustador se você estiver pagando, mas se estiver recebendo é uma grande maravilha, não é? Então, olha só, quem pensa que poupar pouco não dá resultado, você precisa lembrar que seu futuro ele é feito pelo que você faz hoje, não amanhã. É muito insano uma pessoa continuar fazendo o que sempre faz e esperar ter resultado diferente, né? Parafraseando de novo o Kiyosaki, que é um grande autor, aí, um grande guru dessa área, ele citou no livro dele que para ele investimento é um plano, muitas vezes um processo monótono, aborrecido, quase mecânico de enriquecimento. Olha aí, o que R$50 não fez na vida de uma pessoa que teve disciplina e conseguiu manter sua rota até lá. Mas, por outro lado, também não é algo tão simples assim, se manter uma rentabilidade constante a vida toda. No caso, 35 anos é praticamente uma vida, né? Então, vamos lá. Como que a pessoa pode conseguir atingir esses índices? Como que ela vai aplicar nisso? Renda fixa, renda variável? O que tem de produto para poder conseguir investir bem seu dinheiro? Você tem na renda fixa um leque bom de produtos, né? Vamos pegar aqui alguns deles. CDB, o certificado de depósito bancário, é aquele que você vai no banco ali, pega o seu dinheirinho, coloca lá, às vezes você até programa uma poupançazinha todo mês. Né? Tem também as letras de crédito imobiliário, que tem a vantagem de ser isenta de imposto de renda, né? Que dá uma rentabilidade melhorzinha do que um CDB. Tem os próprios títulos públicos, que agora que está com essa taxa lá embaixo, eles estão perdendo para praticamente todas as outras opções de investimento. Tem os fundos de renda fixa, que juntam um monte de produto de renda fixa para poder ter uma rentabilidade melhor. Hoje, com essa meta de Selic mais baixa, está acontecendo de os fundos de renda fixa ter um desempenho bem acima do que os títulos públicos. Porque ele sai fazendo um mix de produtos aí que dá um retornozinho legal. Né? Aí tem os imóveis, né, que seu investimento direto em imóveis, que eu digo, a pessoa vai lá e compra um apartamento, compra uma casa, investe para poder construir, vender, etc. e tal. No caso, para renda fixa, eu estou falando especificamente da questão dos aluguéis, que o aluguel ele se comporta como uma renda fixa, né? E semelhante aos imóveis tem os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que também tem isenção de imposto de renda, e debêntures, que são títulos de dívida pública, ou títulos de dívida privada, perdão. São empresas que precisam fazer alguma coisa para poder crescer e tomam dinheiro emprestado e emitem debêntures para poder lastrear essa dívida, né? E por fim, fundos de multimercado, que é uma combinação de renda fixa com renda variável. Então, nessa lógica que eu te falei, o primeiro que eu disse, que era o CDB, aliás, títulos públicos são menos arriscados e o mais arriscados são o multimercado. Por outro lado, tem a renda variável, que é um investimento mais arrojado, né? Para quem está disposto a correr um pouco mais de risco. Nesse hall temos também os imóveis, mas aí olhando mais para, às vezes, um fundo imobiliário, ou então investir em construir para poder vender alguma coisa, reformar. Né? O Cobra Sob Medida está perguntando se eu faria uma carteira com imóveis físicos e fundo de investimento imobiliário. Eu penso que não seria bom, porque você está na mesma base de risco, só que por outro lado você
tem um ativo que se comporta mais como uma ação do que como um imóvel. Então, ou pega um ou pega outro. Eu particularmente prefiro os imóveis puros porque eles têm um comportamento mais fácil de ser previsto do que uma carteira que tem dezenas de imóveis nela, que é difícil até de avaliar o mais simples deles. Então, se você quer um resultado mais eficiente, mais seguro, o investimento direto em imóveis dá um resultado melhor. É o que eu costumo ver. Prosseguindo aqui, novamente fundos de multimercado, só que com um perfil mais arrojado, com uma carteira de renda fixa maior. Entra aquela linha de clube de investimentos, que é onde um bocado de pessoas se juntam para poder fazer a aplicação e debatem sobre o assunto antes de conseguir tomar uma posição de comprar alguma coisa ou vender e tal. Fundo de investimento em ação, que realmente é uma carteira de ações que geralmente segue uma premissa pré-definida. Vou comprar as ações do tipo de mercado de ações mais conservadoras, em ações que geram dividendos, ou então vou pegar de ações de um nicho específico, ou então de empresas que são pequenininhas. Aí tem várias classificações, você pega fundo de small caps, fundo de blue chips, fundo de empresas do ramo imobiliário, ou então carteira de empresas que tem governança boa, e aí varia bastante, E o próprio investimento direto em ações, que é a pessoa comprar um ativo específico, uma ação de empresa específica e conseguir um resultado com ela, geralmente para um lucro de um prazo um pouco mais curto. Por fim, as famosas commodities e derivativos, que são, aqui, na minha opinião, é um dos mercados mais complicados que tem para se trabalhar, porque são ativos que dependem de outros para poder conseguir fazer. Por exemplo, comprar saca de café com vencimento futuro, comprar boi gordo, comprar soja, milho, algodão, tudo isso tem como negociar na bolsa para poder você conseguir ter um retorno com esses insumos. Minério de ferro também está aí, ouro está aí, prata, tem contratos de dólar, mini índice, é uma porrada de coisa nesse negócio aí. Mas como naquela conta que eu fiz agora há pouco está simulando um resultado que é constante, 1,5%, como que você pode atingir um investimento que dá juro composto de 1,5%? Que negócio é esse? Como que você pode conseguir resultado consistente nas suas aplicações? Olha, isso ao mesmo tempo que é simples, não é tão fácil quanto parece. O primeiro passo eu já dei, que é o autoconhecimento, porque, olha, nem sempre o investimento que dá certo para o seu amigo dá certo para você, porque são perfis. Às vezes seu amigo consegue enxergar uma coisa que você não enxerga. E na hora que você vai aplicar, você não tem o mesmo resultado e acha que o problema é com o investimento e acaba esquecendo que você tem que saber se conhecer. E cada um tem que ter sua carteira com aquilo que melhor se identifica. E olha, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz mais cedo um pouco, será que uma pessoa se mantém sempre no mesmo perfil de investidor? Não, o seu próprio perfil de investimento vai alterar de acordo com o que você está fazendo. Muitas vezes uma pessoa que tem um perfil conservador de investimento em mercado financeiro, ela se mostra extremamente arrojada na hora de montar seu negócio próprio. Mas por que essa diferença? É muito simples. Olha, você vai aplicar no mercado financeiro o dinheiro que você ganhou lá no seu negócio próprio, E aí, como é que fica? No seu negócio próprio, você está lá todo dia fazendo seu trabalho, tendo condições de avaliar o que está acontecendo, onde que você tomou decisão, o que você faz, o que você deixa de fazer. Você conhece o seu cliente, você conhece as pessoas que você está vendendo o seu serviço, o seu produto. Você se sente mais seguro em aplicar em uma coisa que você sabe obter resultado. Agora, quando você vai aplicar o seu dinheiro em um negócio que outras pessoas administram, às vezes você não quer correr tanto risco. Então, é muito comum ter esse mix de ter duas carteiras simultâneas. Como assim, duas carteiras simultâneas? Uma para você ganhar no curto prazo e a outra para você manter o que você ganhou. Então, isso é uma forma estratégica de se aplicar dinheiro,
Por exemplo, vamos supor que você, no caso aqui, como eu estou falando de imóveis, eu vou colocar um exemplo do próprio ramo de imóveis. Como que uma pessoa pode ser arrojada e conservadora com imóveis ao mesmo tempo? Olha, vamos supor que você decida fazer uma reforma para vender, né? Reforma é um investimento que chega até a ser um dos mais arriscados que tem para quem não entende do assunto ou não está com quem entende. Aí você pega uma reforma de um imóvel que você olha por fora, parece que está todo estragado, mas na verdade ele tem a criação dele é boa, o projeto original dele é bom, e você precisa só mexer em algumas coisas que são superficiais para poder conseguir um bom resultado. E aí? Você vai ganhar um dinheiro bom, mas pode ser que você não esteja disposto a aplicar novamente a mesma coisa, todo o dinheiro que você ganhou. Então você faz novamente o ciclo em cima daquilo que você propôs, que é a reforma, só que você pega os ganhos desse ciclo e coloca ele em uma coisa mais conservadora, que é onde você vai conseguir ir garantindo a sua poupança com o tempo, sem prejudicar o seu capital de trabalho, seu capital de giro, aquilo que faz você ganhar dinheiro mesmo, né? Essa estratégia é extremamente comum, né? Então, às vezes, eu já vi casos também de pessoas que gostam de investir em pequenas empresas no mercado financeiro, lá na bolsa, e os ganhos que tem com essas empresas, ele pega esse ganho e aplica uma renda fixa para poder garantir que não tenha perdas que atrapalhem o seu negócio, né? Então, vamos supor que a pessoa, vou juntar 30 mil aqui e vou investir em ação. Cada vez que ganha está lá o dinheirinho, sempre o giro do risco é aquele mesmo, é os 30 mil, às vezes sobe um pouquinho, diminui um pouquinho. Conforme a pessoa vai conseguindo se garantir mais, ela tem condição de colocar um montante maior para poder conseguir o resultado que quer, né? Então, é investir com estratégia. Estratégia. E como conseguir essa estratégia? Informação. Informação de qualidade. Informação de qualidade envolve alguns aspectos que tem que ser observados de perto. Primeiro é o conhecimento técnico sobre investimentos, que é você entender a dinâmica de investir tanto em ativos que você controla, quanto em algum empreendimento que você propõe fazer. Como que pode ser isso? Você vai lá e também, além do conhecimento técnico sobre investimento, passa a buscar o conhecimento de como se opera aquele mercado. Por exemplo, o mercado de imóveis. Como se opera o mercado de imóveis? Como se compra, como se vende, como se dá liquidez nesse processo, como você facilita a compra, como você bota a casa ou o escritório com perfil de financiamento. Tudo isso conta como conhecimento operacional do mercado e informações úteis e de qualidade, que geralmente a qualidade das informações está ligado aos parceiros que você cria durante o seu trabalho, né? Bons parceiros costumam dar boas informações, porque também é bom para eles ter coisa boa na mão para poder negociar. Terceiro fator que conta muito é a determinação. Não adianta você só começar a fazer e não chegar até o seu propósito. Olha só, R$50 por mês viraram no final de uma vida de trabalho o equivalente a R$1.700.000. Com R$1.700.000 você tem muita coisa que você pode fazer para poder conseguir uma renda passiva e ter resultados maravilhosos, né? Então, imagino que não se faz com 100, com 150, com 200, 300, 500. E olha, é muito comum ver muita gente aplicar esse dinheiro em, às vezes, uma previdência privada que nem oferece tanto benefício assim quanto eles dizem, né? Vem com aquelas argumentações que fala que vai ser bom para você no futuro e tal, mas no fim das contas não se mostra desse jeito quando você retira o dinheiro, né? Então é preciso você ter um plano e precisa se manter nos seus objetivos para poder conseguir conquistar seus resultados que você deseja, né? E tem que ser disciplinado para poder sempre estar com essa conduta, né? E não confundir o objetivo seu com o meio que você usa para poder conseguir chegar lá, porque são partes da mesma coisa, mas não desempenham a mesma função no processo, né? Então, como que você pode alcançar resultado consistente?
com a estratégia correta. Você precisa definir suas metas, se seu objetivo é acumular dinheiro ou se preparar para uma aposentadoria saudável. E aí existem dois tipos de investidores que até o grande mestre de investimentos de ações, Benjamin Graham, escreveu um livro chamado O Investidor Inteligente, onde ele fala de dois tipos de investidores para poder conseguir resultados com suas aplicações. Você tem um investidor empreendedor, que aqui no mercado de imóveis é o que trabalha na fase de geração de patrimônio. E também existe o investidor defensivo, que é quando você começa a converter isso para uma geração de renda. E para esses dois tem que estar sempre balizado o controle de risco, onde você vai fazer a conversão gradual de um para o outro, e não necessariamente você vai de um dia para a noite sair de um para o outro, né? Que é um perfil de gestão de carteira mais estratégico, né? Para isso temos 4 fases da informação com relação a investimentos. A primeira fase é uma pessoa sem consciência, ela nem pensa que o futuro um dia vai chegar, porque está tão distante que acha que o tempo nunca vai andar o suficiente para ela chegar lá. Acaba que ela não tem compromisso com ela mesma, né? Acredita que os métodos convencionais serão suficientes, que é contar com uma aposentadoria convencional, ou então colocar num fundo de pensão, ou então previdência privada, para poder conseguir algum resultado, né? Complicada essa situação. Aí a pessoa decide que em algum momento da vida ela tem que melhorar isso. O que ela faz? Ela começa a se informar um pouco melhor. E essa pessoa já entendeu a necessidade de ter que dar uma atenção maior para os investimentos dela, mas não entende ainda o suficiente para poder ter segurança e ir lá e aplicar, né? Ela tem ideia que é importante ter informação, mas não se dedica tanto para isso ainda, para poder tomar uma posição. Terceira fase é uma pessoa que já está mais informada, né? Que já entende das ferramentas de investimento, que frequentemente se dedica para aprender mais e acaba operando por pouca frequência por falta de tempo ou porque está tentando conhecer melhor o mercado antes de conseguir ter mais firmeza nas aplicações. Por fim, você tem um treinado e ativo, que ele consegue conhecer e se atualizar constantemente sobre investimentos. Ele está lá sempre vivenciando aquela realidade. Costuma ler muita revista, muitos jornais, fazer constantemente curso de atualização e se mantém ativo nos mercados que investe. Olha, investidor não quer dizer que sai aplicando em tudo, não. É uma pessoa que está preocupada com o seu futuro e acaba optando por investir naquilo que melhor se identifica. Né? Acompanha com frequência as movimentações do mercado que está posicionado, que está com aplicações ativas e fica atento no momento certo para poder tomar as decisões e tomar as medidas corretas naquela situação. Essa pessoa ela aprende que é importante valorizar a experiência e qualificação dos bons profissionais que trabalham com ela ou para ela e bons parceiros. Não abre mão de ter essa boa assessoria porque entende que essas informações de qualidade não são fáceis de ser alcançadas. E gosta também de ser informado das boas oportunidades. Acaba compartilhando informações com pessoas semelhantes, conversando sobre o assunto, entrando em fóruns de grupos de investimento, troca informações com amigos investidores e vai aquele bate-bola legal que acaba gerando ótimos resultados, né? E pegando aquela ideia das pérolas ali no dia a dia que eu citei agora há pouco, vocês aqui agora há pouco, olha só, depois de ver tudo isso aí, será que realmente você precisa ficar rico para começar a poupar, né? Começar a ter que contar dinheiro para começar a aplicar e ver resultado e tal? É um grande mito, né? Será que vale a pena ficar nesse pensamento que essa conversa só vale para quem tem dinheiro, de poupança, de guardar dinheiro, né? Que negócio é esse? Será que mês que vem começa a arrumar minhas contas, tá legal? Olha, já vimos aqui que o que faz você conseguir ter resultado com dinheiro é sua dedicação
e seu comprometimento, né, com saber guardar um pouquinho para poupar, gastar só o que tem condição, deixa sempre sobrar um pouco no mês, né, não pode deixar a coisa sair rolando solta, né, que aí não tem jeito, esse negócio de ano que vem eu vou começar a poupar, não, né, você começa a ter esses bons hábitos desde ontem. Vou guardar dinheiro para os outros torrarem quando morrer, olha só, o que seus pequenos filhos vão pensar se imaginarem que você pensa isso deles, sendo que eles nem tiveram tempo ainda de demonstrar algum tipo de frustração nesse sentido para você. Então, por hoje é só. Espero que tudo que eu tenha falado tenha sido muito útil para todos vocês, que te ajude a começar a dar um passo legal sobre isso. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para quem quer começar a mudar a sua visão, sua postura sobre a conduta financeira, é que primeiro busque informações de qualidade, não sai pegando seu dinheiro, colocando, investindo sem pensar no que está fazendo, porque são circunstâncias que vão mudar o seu futuro, que você vai ter condição de ter uma vida boa mesmo depois de aposentado, né? O melhor conceito de aposentadoria que eu já vi até hoje é que você não precise de trabalhar para poder se bancar, mas que você tem uma renda passiva que te sustente bem. Você não precisa ficar passando necessidade nenhuma e nem se privando daquilo que quer fazer. Então é uma meta sua, é uma meta que você vai carregar para a sua vida e que vai te levar a resultados muito legais, certo? Então eu agradeço quem esteve aqui comigo hoje e até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.